Iniciamos? Ótimo. Bom dia, pessoal. A minha ideia aqui é retomar um pouquinho aquilo que a gente viu na segunda parte do texto, em que a autora está chamando a atenção aí para os fatores, alguns deles, talvez dos mais determinantes, que fizeram surgir essa forma nova de pensar, uma forma que passou a ser predominante na Grécia e, a partir dela, no chamado Ocidente, hoje, no mundo todo. Né? Essa forma de pensar que nós chamamos de racionalidade, né? Ela não é um atributo natural da nossa consciência, da nossa subjetividade. O homem, ao contrário do que disse o Aristóteles, não é um animal racional. Ele poderia ter dito que é um ser capaz de racionalidade. E o que é a racionalidade? É esse pensamento, é esse ato de consciência que considera as coisas ou busca, né, aprender o que a coisa tendo a própria coisa como critério do pensamento. Né? Isso é uma forma de conhecer a coisa. Né? Isso não é uma forma de revestir a coisa com atributos que a coisa não tem, mas que a gente gostaria que ela tivesse, que é o que o mito faz, a consciência mítica faz. Né? Consciência mítica, ela veste os fatos com o desejo, né? Com aquilo que o afeto demanda, né? De modo que a coisa passe a atender, ainda que de forma imaginária, a uma necessidade do indivíduo, a uma necessidade de tornar a coisa menos estranha ou familiar, né? Tornar a coisa não mais hostil, mas uma coisa que, ao contrário, se torne simpática, né? E que atenda a essa demanda, a essa necessidade do indivíduo e do coletivo, melhor dizendo. Né? Tal como aquela história do coco que os índios abrem e que faz com que a escuridão da noite, que até então era algo, né, naturalmente gerava medo nos indivíduos, tornasse essa noite um fenômeno da vida, né, natural, com a qual eles poderiam lidar, tendo a esperança do dia renascer depois, né, e a vida continuar. Agora, nós queremos saber, né, a noite, o que é a noite, a escuridão, de acordo com a própria coisa, né? Ou seja, por que existe essa escuridão? Agora nós sabemos por que existe a escuridão. Né? Por quê? Porque a Terra, né, tem um movimento aí em que ela se volta, aquela face, se volta contra a luz do Sol, né? E, portanto, nos resta a luz das estrelas, eventualmente a luz que a Lua reflete, e nem sempre é suficiente para diminuir toda essa escuridão. A Lua cheia, né, por vezes, funciona como uma espécie de holofote e ajuda um bocado. Né? Mas ainda assim, nada se compara à claridade do Sol. Aliás, o Sol não é claro, o Sol é a claridade. Né? O Sol é a luz por excelência. É a fonte por excelência da clareza. Vamos lá. Esses fatores que a autora elenca, ela começa pela escrita. Né? A escrita, vocês devem se lembrar, eu tinha dito que o Platão fazia uma crítica a essa invenção da escrita. Né? A crítica do Platão, e é curioso, porque como nós sabemos dessa crítica? Porque ele escreveu, chegou até nós a crítica escrita contra a escrita
A escrita, ela atenta contra a memória, porque ela é uma exteriorização da nossa memória, né? Ela é uma materialização daquilo que até então era apenas, né, ideal, agora se torna material, na medida em que essa idealidade, né, os significados das palavras, do discurso, agora se encontra numa mídia. O que é uma mídia? É um suporte material, né? No caso, papiros, né? Pedras, conchas, muros e por aí vai, né? Tinta, né? Os egípcios extraíam a cor azul de um besouro, né? Se não me engano é assim, né? Que tantas pinturas e escritos que se encontram, por exemplo, nas pirâmides e em alguns templos egípcios, possuem a cor azul. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês pegarem as pinturas ali medievais e também do Renascimento, vocês não vão encontrar a cor azul. Percebam, demora um bocado até surgir a cor azul nas pinturas. Por quê? Porque você não tem de onde extrair o pigmento, né? Os egípcios tinham, né, o tal besouro para poder extrair, né? Quando finalmente se passa a observar essa cor azul nas pinturas, você vê em poucas, porque era caríssimo, né? Então você também não vê muita cor azul. Vai demorar um bocado para que a cor azul se torne trivial, como todas as demais. Enfim, voltando à escrita, que se encontra agora em alguma mídia material e, portanto, se encontra exteriorizada do cérebro, já não está a palavra, a significação, ela não está simplesmente exteriorizada no som da fala, que se perde no aqui e agora, né? Falei, acabou, né? Cadê? Sumiu. Deve estar aí em alguma frequência solta, voando em direção ao espaço, mas não está mais aqui. Ao contrário disso, a escrita fixa a palavra, a memória, ali, na mídia, né? No papel, no papiro, no muro, etc. E, bom, por que Platão critica isso? Porque isso, de algum modo, vai redundar, né? Vai resultar numa decadência da memória. A memória, sim, é uma faculdade natural, é um atributo da subjetividade, que é natural, mas, por outro lado, se desenvolve de acordo com a nossa atividade. E eis que aqui nós temos um elemento prático que não atenta para esse desenvolvimento, mas, ao contrário, contribui para com que ela definha, né? Basta lembrar que todos aqueles versos da Ilíada, da Odisseia, que o Homero recolheu, eram recitados de cor, né? Claro, a imaginação entra ali, né? E quem conta um conto adiciona um ponto, e é assim que o mito vivo, né? Aquilo que as autoras chamavam de mito, né? O processo, em processo, e ele vai mudando, né? Ele vai conhecendo versões novas na medida em que se reconta e por aí vai, justamente porque se acrescentam muitos pontos, né? Mas o grosso da coisa, né, se decora e se reproduz graças à memória. Hoje, que nós temos não só essas mídias materiais, mas temos também a nuvem, nós temos a internet, a nossa memória conheceu digamos, um decaimento ainda maior, né? Acho difícil decorar até mesmo o nome das pessoas, como talvez vocês venham a perceber. Eu nunca consigo lembrar nomes, portanto, me desculpem se eu trocar o nome de vocês eventualmente aqui e ali, né? Algo que o convívio pode resolver, claro, né? Mas, perceba, não decoramos coisas elementares, né? Não nos lembramos na medida em que o Facebook, a lista de contatos aí do celular e por aí vai, lembra para nós, não é?
Nós delegamos essas funções para o celular, eventualmente ocupamos a memória com outras coisas igualmente importantes, né? Ou agora que podem ter maior centralidade. Por exemplo, o nome do cônjuge, né? Cônjuge, da esposa, do namorado e por aí vai. Eis aí uma coisa que vocês nunca devem esquecer, né? Jamais chamem o cônjuge. Cônjuge é como o Sérgio Moro fala. O cônjuge, o namorado, a namorada, jamais chamem o namorado e a namorada pelo nome do ex-namorado, ex-namorada, ou pelo nome do além da cerca. Dá uma confusão, uma DR justificada. Pois bem, por outro lado, a escrita permitiu que a crítica de Platão e os poemas que o Homero recolheu chegassem a nós. Não é? O Platão, provavelmente, o Platão não era nenhum bobo, não é? Não escreveu a crítica à escrita, né, negligenciando que havia um progresso nessa decadência. Não havia apenas decadência nesse progresso. Né? E tem, claro, bem mais que isso, e é o que a autora chama a atenção, né? É o fato de que agora a escrita exige uma forma rigorosa do discurso, na medida em que ela não conta com a linguagem verbal para agregar significado àquilo que se fala. Né? Então, não temos os mesmos recursos para enfatizar, né? Para indicar aquilo que não está dito claramente, mas se quer dizer, e por aí vai. A propósito disso, mais um parêntese aqui, os gregos nunca estão indicando algo que se quer dizer, mas não se diz. Né? Os gregos, apesar de que vocês talvez já tenham ouvido falar da ironia socrática, os gregos não são irônicos. Né? E a ironia socrática não é uma ironia moderna, tal como nós entendemos ironia. O que é a ironia? Como entendemos? É aquilo que se quer dizer ao contrário do que se está dizendo. Não, você está dizendo para a pessoa, cara, você é muito inteligente, né? Você está, na verdade, chamando o sujeito de burro, só pela forma de se falar, né? Chama o sujeito de gênio, aí você troca o G pelo J, cara, você é um gênio. Tá. O problema da ironia é que se o sujeito para quem você se dirige não entendeu a ironia, ele vai entender aquilo que você disse e não aquilo que você quis dizer. E aí, né, resultado é o inverso. Né? Eventualmente, você faz uma ironia, se passando por bobo, né? Mas, na verdade, você está chamando o outro de bobo. O outro é tão bobo que não percebe isso. Ele vai pensar, poxa, como esse cara é bobo. Ou seja, você é que se passa pelo bobo da história. Esse é um dos problemas da ironia. Os gregos antigos não eram irônicos. Eles, na verdade, sequer tinham por que ser irônicos. Eles entendiam, né, de forma muito óbvia, natural, que a linguagem, ela está aí, ela existe para comunicar, né, as ideias. Né? A linguagem é um produto social. Nós pensamos por meio da linguagem, portanto, o pensamento, a consciência, né, a subjetividade. Somos produtos da sociedade. Né? E eles entendem, de forma muito evidente, que se eu quero dizer algo a alguém, eu digo. Né? Não tem essa de querer dizer alguma coisa. Né? Isso é modernidade, sobre a qual nós depois falamos. Né? Se vocês pegam, por exemplo, Sófocles e Shakespeare, né? Dois gigantes, né, da dramaturgia do teatro. Né? Qual a diferença entre a tragédia grega e a tragédia moderna do Shakespeare? É que a primeira é briga de navalha. Né? Você pega lá o rei Édipo, olha lá o que os caras falam um para o outro. É só navalhada. Né? Já
o Shakespeare é navalhada também, só que escondida sob um pompom. Né? Os caras ficam, né, fazendo carícias uns nos outros, né, disfarçando as navalhadas. Né? Aquelas ambiguidades que tem no Shakespeare que são próprias da sociedade burguesa. Né? Ser ou não ser. O grego não teria dúvidas. Né? Ser, óbvio. Como assim ser ou não ser? Enfim, a escrita visa, portanto, fixar isso que está sendo dito, né? E ela, diante da palavra pronunciada, necessariamente abstrai todos aqueles recursos que a linguagem pronunciada possui, por exemplo, a linguagem verbal. Né? Então, essa escrita, ela é mais abstrata. Ela desenvolve, ela contribui para o desenvolvimento dessa faculdade que nós estamos chamando aqui de abstração. Que é a abstração, aqui dito, né? A escrita aparece como uma possibilidade maior de abstração. Quem aí quer arriscar dizer o que é abstração? Ok. Para que se arriscar, né? Se eu estou aqui. Abstração é uma forma de separação. Né? Você abstrai elementos que constituem determinada coisa. Quando você considera, por exemplo, uma mesa, eu digo aqui, mesa, e aí vocês pensaram aí numa mesa. Vocês pensaram numa mesa amarela? Não. Talvez tenham pensado, mas poderiam ter pensado numa mesa branca e não amarela. A cor, ela está abstraída. Nós separamos esse atributo para lá, sai cor. Não estamos querendo saber qual é a cor da mesa, né? A menos que eu tivesse falado mesas amarelas. Né? Bom, e se eu disser mesa amarela, eu disse aqui quantos pés tem essa mesa? Não, tanto é que vocês podem ter pensado numa mesa com 4 pés, 2 pés, 1 pé só, às vezes até nenhum pé, né? Como aquelas mesas que ficam penduradas nas paredes, basta você virar elas, colocar elas na horizontal. São mesas, não são? Pois é. O que o conceito faz? Né? O que é a essência de uma coisa? É aquele conjunto de atributos sem os quais, se você tirar um deles, você não consegue definir o que é a coisa. Né? A essência, então, reúne todos aqueles atributos que você não pode abstrair. E assim, abstraímos todos aqueles que podem. Por isso que vocês não abrem um dicionário e encontram lá, no meio desses atributos, a cor da mesa, no caso. Né? A cor é um atributo não fundamental, não essencial. Ele é perfeitamente abstraível. Né? Nós podemos simplesmente deixar de lado na hora de pensar o que é a mesa, na hora de identificar o que é mesa e o que não é mesa. Né? É por meio da essência, ou seja, por meio desses atributos, que nós identificamos as coisas. E assim não confundimos uma coisa que é mesa com outra coisa que não é mesa. Ok. Percebam então que essa capacidade de abstração é essencial para conhecer as coisas tais como elas são. Né? Aqui no tópico sobre a moeda, as autoras falaram algo muito importante e que, na verdade, já poderia ter sido dito antes, né? As razões pelas quais nós tivemos muitos movimentos migratórios, colonização, né? Contatos com outras culturas, outros povos, por parte dos gregos. Elas dizem aí, né? Há um crescimento populacional em um território, né, pouco fértil.
o que os gregos produziam além de uva e azeitona? Sei lá. Confesso que, a esse respeito, eu sou ignorante, como em praticamente tudo, como todos nós somos, né, ignorantes em praticamente tudo que há. A ignorância não é um pecado, e não é má por si mesma. Ela é uma condição natural, né, dos indivíduos. Bom, eles produziam azeitonas e uvas, isso é fácil da gente concluir, pelo tanto que esse povo usa azeite e bebe vinho, e isso nós vemos nos escritos que chegaram a nós, os escritos da Antiguidade, não só os de Platão, né? Na Bíblia também, por exemplo, nos escritores, os físicos gregos e por aí vai. Né? E esse vinho e esse azeite, né, eles eram produtos que outros povos também adoravam, curtiam um bocado, e assim os gregos trocavam vinho, azeite, etc., por outras coisas. E é interessante que nessa brincadeira aí não se troca apenas coisas, né, mas se troca também ideias, né? Se troca coisas não materiais, se aqui existe coisas não materiais, vamos chamar isso de, né, ideia, pensamento. Uma dessas coisas do pensamento que os gregos trocaram são uma dessas coisas. Umas dessas coisas são deuses. Né? Dionísio, por exemplo, que é o deus da embriaguez, do vinho, da festa, não é um deus grego, é um deus que os gregos importaram. Olha que coisa curiosa. Né? Há um deus que não tem nome, é um deus estrangeiro. Os gregos importavam deuses e depois exportaram. Pegam lá os deuses romanos, são os deuses gregos. Né? Os romanos importaram tudo, ou quase tudo, da Grécia. Né? Inclusive porque aquilo que era o território italiano era colônia grega. Né? Isso também é interessante. Né? Quando os romanos vão desenvolver o direito, né, eles estão bebendo diretamente na fonte da filosofia grega. Né? E os filósofos romanos, naturalmente, dão continuidade àquilo que se tornou a filosofia grega depois que a polis grega caiu. Daqui a pouco a gente fala disso. Né? Mas, enfim, nessa brincadeira de importar e exportar deuses, os gregos se deparam, por exemplo, com Horus, né? Com Brahma. Sim, Brahma é um deus dos hindus, né? Dos indianos. Brahma, Vishnu e Shiva são a tríade, né? O 3 em 1, que no cristianismo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não exatamente com as mesmas funções, mas é a mesma ideia. Um Deus que é 1 e 3, né? Brahma, Shiva e Vishnu, entre os indianos. Bom, e os gregos olham isso, né, e observam o seguinte, engraçado, né? Zeus, Horus, sei lá quem mais, né? São parecidos, né? Têm atributos comuns. Eles são, né, o deus top, o deus dos deuses, o rei dos reis, e por aí vai, e tal. Mas eles não são exatamente iguais. Né? E aí os gregos colocam uma questão que não ocorre a ninguém que acredita em algum deus. Qual que é o deus verdadeiro? Afinal, Zeus ou Horus? Né? Qual que é o critério? Onde que está o critério? Cá entre nós, todo mundo sabe qual é o critério. Qual que é o critério? Simples. É o meu Deus, então é o verdadeiro. Qual que é o critério? Eu. O meu umbigo. Sou eu que garanto que Deus, Jeová, é o verdadeiro e não Alá. Aí alguém vai virar e falar, não, peraí, professor. Alá é só um outro nome que os muçulmanos dão para o Deus, que é um só. Né? Na cultura judaica cristã, se diz
Jeová, lá entre eles, se chama Alá, mas é o mesmo Deus. Só que não é o mesmo Deus. E cá entre nós, se você pega lá o Deus, o Brahma ou qualquer outro, são tantos, você não vai dizer que é o mesmo Deus, você vai ter que abstrair muita coisa para poder dizer que é o mesmo Deus. E no que você está abstraindo essas coisas, você já não está falando de Jeová, nem de Brahma, nem de tal e tal e qual. Né? Então, qual é o verdadeiro Deus? Eis aí a questão. A questão que quem crê em Deus não tem problemas, né, em responder, ora, o verdadeiro Deus é o meu. Um passo à frente e você concluiria que quem é Deus de fato aqui? Eu. Afinal, sou eu quem, né, determino qual é o verdadeiro Deus. Tem coisa mais divina do que isso? Né? Enfim, os gregos, ao contrário, colocam a questão: qual que é o verdadeiro? Será que realmente é Zeus? E aí um dos físicos gregos, Xenófanes, vai dizer, isso é uma das coisas que chegou a nós, se os bois pudessem pintar, pintariam Deus com chifres. Né? Que ele quer dizer, Deus é a imagem e semelhança dos homens. E, de fato, Deus possui subjetividade, Deus fala, Deus possui vontade, Deus quis criar. Por que ele quis? Né? A vontade é a expressão de algo que te falta. O que pode faltar a Deus? Como assim falta algo a Deus? Não faz muito sentido. Né? E se a gente for um pouco mais à frente, surgem outros problemas. Deus necessariamente é absoluto. Se ele não for absoluto, não é Deus, é natureza. Bom, uma vez que a natureza não é absoluta, né, ela possui limite. O absoluto não possui limite. Ele é, por definição, ilimitado. Ele é onipresente. Mas ele não se confunde com a natureza, né? Pois a natureza não é onipresente, ela é limitada, ela é um conjunto de seres em relação, e esses seres são todos limitados, uns pelos outros. Bom, uma vez que natureza e Deus não são a mesma coisa, a natureza põe um limite para Deus e para a sua onipresença. Logo, uma vez que a natureza existe, Deus não pode existir, pois, né, ele não poderia ser absoluto, a menos que ele fosse natureza. Isso, segundo os cristãos, é heresia. Né? Deus e natureza não se confundem. Olha, por quê, né? Porque se confunde, né, você já não precisa de Deus. Né? Basta dizer natureza. Esses problemas aí que os teólogos se divirtam com eles. Né? Nós estamos querendo saber de outras coisas. E aqui está as nossas autoras falando, né, como que a moeda surge no momento em que você passa a desenvolver um comércio, não só de mercadorias, bens materiais, mas também de ideias. Não que eles vendessem as ideias, ideia de graça, né? Mas as coisas. Né? E a moeda, como está dito ali, lá embaixo, ela é uma abstração do valor. O que é o valor? O valor é a expressão de uma quantidade de trabalho, né? O trabalho de produzir, o trabalho de distribuir e tudo mais, né? Necessário para que haja a coisa e para que essa coisa possa ser trocada. Né? Sobre isso, valor sendo uma quantidade de trabalho, nós falamos depois. Nós vamos ter que falar sobre isso de qualquer jeito, porque alguém aí provavelmente já ouviu falar que não, valor não tem a ver com trabalho, mas com outra coisa. Por que eu acho que alguém já ouviu falar sobre isso? Porque vocês frequentam a internet e na internet se fala muitas coisas. Não é mesmo? Pois é. Daí nós vimos a lei. O que é a lei? É uma abstração daquilo que rege o comportamento entre os indivíduos, aquilo que nós vamos chamar de moral. Né? A moral está escrita em algum lugar? Não. Os valores morais não estão por aí redigidos, eles são próprios do costume. Né? Todos nós sabemos nos comportar
de forma moral, é porque os nossos pais nos ensinaram, porque as outras pessoas se comportam da mesma forma e por aí vai. Mas a lei, ela tem algumas diferenças. E aqui nós vamos observar que a lei, ela exige igualdade, né? Todos iguais perante a lei. Quem são esses todos? Os cidadãos, né? O que é o cidadão? Aquele que vive na cidade, mas não só isso, é aquele que vive sob uma legislação, sob lei, né? E o comportamento do cidadão é regido não apenas pela moral, mas também por uma norma que vale igualmente para todos. Portanto, o que nós temos aqui é o surgimento, ou pelo menos o embrião, do direito, né? O direito é o contrário do privilégio, né? O privilégio, que é algo que se observa na moral, né? O privilégio, ele seleciona, ele é seletivo, né? Ele escolhe pessoas mais iguais que outras. Isso é um problema, né? Já o direito, né, coloca uma norma que vale igualmente para todos, mesmo aqueles que não são iguais. Isso vai gerar outro problema, né? Ou seja, aqui nós temos um progresso e, como em todo progresso, nós temos, né, um revés, né? Sobre o qual depois falamos, né? O interessante é que é o que está sendo dito aonde, deixa eu ver, blá 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 blá. Acho que está sendo dito aqui. Achei. Aqui nós falamos do surgimento da polis. Eu chamei a atenção para isso, né? Vocês vão de se lembrar. Foi aqui que a gente parou na aula passada, né? Surgimento da cidade, da polis e do Estado é a sobreposição do direito ao privilégio. Significa que o direito não acaba com o privilégio. O privilégio continua. O direito não elimina, o direito não suprassume o privilégio. Ele se coloca acima do privilégio. Se o privilégio continua, significa que a desigualdade continua. Essa desigualdade, por um lado, não é, primeiro, não é possível de se eliminar. E, por outro, isso não é mal, necessariamente. Estou falando de desigualdade social? Não. Estou falando da desigualdade natural entre os indivíduos. Você, a partir do momento que você tem um indivíduo, você não tem como, né, homogeneizar um indivíduo e outro. Você não tem como rebaixar os indivíduos a um patamar de igualdade. E se tiver, isso é um problema, né? Isso é massificação. É isso que nós tínhamos, por exemplo, na comunidade tribal, né? O indivíduo não se afirma por aquilo que torna ele diferente dos outros. Pelo contrário, ele está o tempo inteiro sendo rebaixado a apenas mais um ali na comunidade, né? Já aqui nós temos uma emergência da individualidade, né? Aqui nós temos justamente essa necessidade do valor das normas a todos igualmente, justamente porque aqui se observa que os indivíduos não são iguais, né? Mas eu não me referia a essa diferença entre os indivíduos, me referia à diferença entre as condições, né, de vida dos indivíduos, né? Ou seja, alguns são proprietários de terra, outros são proprietários apenas de braços, mãos e pernas, né?
tudo que lhes resta é o trabalho, enquanto aqueles proprietários podem desfrutar do trabalho dos outros. Né? Esse é um problema. E é isso, né, justamente o fato que faz com que haja privilégio. Né? O proprietário de terra é privilegiado em relação àquele que não é proprietário de nada. Né? Eu me refiro à cor da pele aqui? Não me refiro à cor da pele. Hoje em dia, dizem que quem é branco tem privilégio sobre quem é preto. Bom, pode até ser, mas isso aí é um bocado abstrato. Não é? Isso jamais devia ser colocado como central numa luta, a partir do momento em que, tudo bem, você tem aí o racismo que atenta quem é preto ou negro, enquanto o branco não sofre racismo, e ai de quem disser que sofre, não é? Mas você tem brancos pobres. Esses sofrem um preconceito, vamos dizer assim, né? Que o indivíduo de classe média, digamos assim, não vai sofrer. Né? Você tem o gênero, né? A mulher e o homem. Né? Portanto, a mulher branca e o homem negro, ambos sofrem, no caso, machismo e no outro, racismo. Quem é que sofre mais aqui, no caso, a branca ou o negro? Na medida em que a branca é mulher e o homem é negro, percebe? Então, no final das contas, é preciso considerar o indivíduo e não essas categorias gerais. E um dos problemas do direito é que ele lida com categorias gerais. Não é? O direito não quer saber se o sujeito é pobre, é rico, é negro, é branco, é homem, é mulher. Ele quer que o indivíduo seja igual perante a lei. Não é? Isso é um avanço e isso é um problema. Enfim, cá estamos na polis. A polis é onde se separa, né, a vida privada e a vida pública. Né? Ou seja, o que interessa aqui é que a vida privada do indivíduo continue privada. Né? Se, por exemplo, o sujeito acredita em Alá e não em Jeová, isso concerne a vida privada dele. E isso não é razão para que ele seja considerado maior ou menor. Né? Isso não se deve considerar, por exemplo, diante de um tribunal, né? Diante de uma banca de concurso público, ou coisa do tipo. Né? Isso não deveria ser considerado pelo RH no momento em que o sujeito procura um emprego. Na medida em que a empresa é privada, nada vai impedir, né, de que ela considere isso. Né? É engraçado que aqui em Belo Horizonte havia um vereador do PSDB, o João Leite, aquele que era goleiro do Atlético Mineiro, tentou ser prefeito várias vezes, nunca conseguiu. Coitado. Ele, enquanto vereador, aprovou uma lei, uma vez, que proibia as empresas privadas de publicarem anúncios nos jornais, na seção de empregos, pedindo que os candidatos, né, possuem boa aparência. O que significa possuir boa aparência? Ali, no linguajar do mercado de trabalho, é um eufemismo. Né? Assim como na política temos eufemismos, na esfera privada do mercado também. E esse eufemismo significa o candidato deve ser branco, possuir boa aparência. Escroto, não é? Nojento. Aí o João Leite foi lá, esse era o jingle da campanha dele. Achava um negócio super engraçado. O João Leite aprovou uma lei republicana, né, democrática, pluralista, né,
universal. É proibido a empresa exigir no seu anúncio que o candidato seja branco, que ele seja não negro. Obrigado, João Leite, pela sua contribuição na luta contra o racismo. Pena que, né, a esfera pública do direito do Estado encontra na esfera privada um limite, sobre o qual nós vamos falar ano que vem, quando a gente entrar nesse assunto, mas aqui dando só uma palhinha. É o fato de que, uma vez que você está lá, cara a cara, com o RH, e você entrega seu currículo, faz sua entrevista, depois que você esteve numa fila de emprego durante a manhã inteira, né, esperando agora pela, finalmente, a oportunidade de poder, né, fazer essa entrevista e tal, e o que acontece? A norma interna da empresa continua valendo. Você vira lá, o sujeito do RH fala para você, nós vamos entrar em contato, né, vamos avaliar e tudo e tal, depois entramos em contato, muito obrigado, bom dia, e você sai, né? E o que o RH ali vai fazer? Pega lá o seu currículo e treina basquete jogando lá na cestinha de lixo, porque o racismo é proibido na lei. Cá embaixo no Vale de Lágrimas, né, no RH, continua existindo, né? Ou seja, as coisas ficaram ainda piores, porque agora o sujeito acredita que ele pode concorrer, daí ele encara uma fila de manhã, para a qual ele acordou de madrugada, segundão, ficou lá a manhã inteira de pé, fez a entrevista, imprimiu aquele currículo para entregar para o RH todo, né, finalmente esperançoso de quem sabe agora eu tenho uma chance, né? Mas uma vez que... E tudo isso porque a empresa não pôde dizer mais que ela é uma empresa racista, como a maioria das empresas, de fato, é. Então, o nosso amigo perdeu todo esse tempo e esse esforço, graças ao João Leite e sua lei que trata todos os indivíduos de forma igual, né? Esse é aqui só uma pinceladinha do que é o problema, né, que eu ia colocar. E é também o que mostra que essa separação entre público e privado, ela não é uma separação total, né? O sujeito, ele é judeu, ou ele é muçulmano, ou ele é neopentecostal, ou ele é, sei lá, adorador do espaguete voador, sei lá. Isso, a princípio, é problema dele, isso aí é só com ele, isso aí é no íntimo dele, né? Isso jamais devia se levar em conta, por exemplo, na hora dele buscar emprego, ou, sei lá, na hora dele expressar a opinião dele sobre um assunto público que concerne a nós todos. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Inclusive porque a religião, ela, apesar de ser algo que concerne ao íntimo das pessoas, a religião exige possuir caráter público, e é por isso mesmo que ela toma conta do Estado. O ecumenismo do Estado, a laicidade do Estado, né? O Estado é laico, isso aí, de fato, vale quando você tem uma disputa de força entre iguais, né? Onde o catolicismo não é mais forte que o islamismo ou que, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas quando ali você tem muito mais católicos do que, sei lá, muçulmanos, você vai encontrar na letra, na Constituição, que o Estado é laico, mas no tribunal tem lá o crucifixo. A mesma coisa, né, nos países muçulmanos, né? Bom, lá eles já nem falam em Estado laico. Estado laico é coisa do Ocidente, né? Estado laico é coisa de francês, que, né, foi o país onde ocorreu a noite de São Bartolomeu, que vocês certamente já ouviram falar, né? Conhecem. Conhecem? A noite de São Bartolomeu, ali onde o amor
né, se manifestou entre católicos e protestantes. E graças a todo esse amor, os franceses disseram: pessoal, aqui não é um país católico e nem protestante. Aqui é um país para católicos e para protestantes. Né? Por isso é um país laico. Aqui é um país para muçulmanos, budistas, brahmanistas, o que for. É esse o sentido da laicidade. Aqui não é um Estado ateu. Né? Aqui não somos contra a religião. Aqui somos a favor de que o Estado seja igualmente aberto a quem quer que seja, a quem tiver a religião que for. Não discriminamos a religião de ninguém. A laicidade está aí, né, como uma medida ecumênica. Né? Igualdade de todos, independente de religião. Isso a favor de quem possui religião. É engraçado, porque quem possui religião pensa que a laicidade é uma característica ateia e, portanto, cabe eliminar o caráter laico do Estado. A favor de quê? De que o Estado possua, né, ostente a minha religião, porque qual que é a religião verdadeira? A minha. O problema é que, se a religião do outro, né, tiver mais força, não será a minha religião, né, que vai estar no comando aí, no timão do Estado. Na Etiópia, nesse exato instante, está tendo lá uma guerra civil, né, por, entre outras coisas, questões desse gênero. Né? Vocês percebem, a noite de São Bartolomeu, né, ela ensinou o Ocidente que o Estado e a religião não devem se misturar. Que a religião deve permanecer como, né, um assunto privado do indivíduo. Adianta ensinar? A história nos ensinar alguma coisa? Parece que não. A história nos ensina e nos recusamos a aprender. Por quê? Porque o domínio privado sequestra o domínio público. E lá se foi, né, a polis. Essa construção maravilhosa dos gregos, que, no entanto, né, gerou outros problemas, na medida em que os indivíduos, diante da lei, são iguais. Mas a lei, né, que é essa determinação de normas por parte do Estado, é apenas uma forma abstrata da moral, que é a lei, tal como nós aqui determinamos entre nós, e como nós somos desiguais, não apenas enquanto indivíduos, mas enquanto proprietários e não proprietários, né? Ela nos coloca diante do privilégio. O privilégio não desaparece. O domínio privado sequestra o domínio público. Isso é um problema que a polis não pode eliminar. Isso é uma contradição. Isso é uma contradição, aliás, por vezes até divertida. Na medida em que hoje, por exemplo, nós vemos o seguinte: as pessoas agora colocam o domínio privado como algo importante para o público, enquanto o público, né, o interesse público se coloca na sombra. Então estamos aí todos querendo saber da vida privada, do astro, do rock, do pop, de não sei o que e tal, né? Sei lá, Lemmy Kilmister, aquele do Motorhead, morreu aí tem pouco tempo, gostava do ABBA. Se você aí gosta do Motorhead, eu não sei quem gosta do Motorhead é barulhento demais. Se você aí, quem sabe, talvez tenha aí alguém que gosta do Motorhead e, portanto, gosta desse cara, o Lemmy,
não sabia disso, olha que informação preciosa, importante e até mesmo, né, chocante. O Leme gostava do ABBA. O que é o ABBA? O ABBA é aquele pop dos anos 70, mela cueca, que tinha umas músicas, assim, nossa, popelhas, né? Até muito boas, inclusive porque o pop, né, de antes era muitíssimo bem feito, não era computador que fazia. Né? Poxa, o Leme, aquele metaleiro barulhento, gostava do ABBA. Bom, e qual que é mesmo a importância da gente saber disso? Sinceramente, eu acho que é zero. Né? Foda-se se o Leme gosta de ABBA, o problema é dele. Né? Para que eu quero saber disso? Eis aí um indício de que a polis moderna está em ruínas. Né? Assim como a grega ruiu, a nossa, o pior é que a nossa está em ruínas e, no entanto, ela continua aí, né, colocando a gente sob essa lei do Leviatã, sob a sociabilidade do capital, que Hobbes chamou de guerra de todos contra todos. Eis a nossa igualdade. Não é? A lei do mais forte, dizia Hobbes, tem um problema para quem é forte. Qual que é o problema? É que o forte também dorme. Né? Portanto, quando está lá o mais forte dormindo, ele já não é tão forte assim. Portanto, a lei igual para todos é de interesse do mais forte, assim como o Estado laico é de interesse de quem é religioso, e não o contrário, como o religioso e o mais forte costumam pensar. Claro que é interesse do mais fraco. Claro que é de interesse de quem acredita numa religião minoritária. Né? Por exemplo, se o sujeito é um bandista, ele não tem nada a perder no Estado laico, uma vez que a maioria da população é católica. Eu já nem sei se a maioria é católica, deve ser ainda. Né? A propósito, não falem mal do Islã, porque é a religião com a maior taxa de crescimento, né, entre todas. Isso significa que hoje você não é muçulmano, amanhã ninguém sabe. Amanhã você será muçulmano. Puta que pariu. Você está me mandando maldição? Não, eu não. É estatística. A estatística também diz, não fale mal do carro chinês, um dia você terá um. Eu acho que não vou ter carro nenhum, né? Mas sem dúvida eu estou cercado de chineses aqui por todos os lados. Né? O meu computador pode não ser chinês, mas olha lá, made in China, lá dentro dele. E se bobear, só a minha camisa aqui não é made in China, em breve será. Enfim, pessoal, vamos lá. Ela está falando aqui como essa história da lei, do direito valer igualmente para todos, faz com que, de repente, surja um membro dessa nova coletividade, que é o Estado, esse que nós chamamos de cidadão. O cidadão é igual ao outro cidadão. O que significa que o cidadão é igual a outro cidadão? Significa que ele é um indivíduo abstrato. A que ponto chega essa abstração? A ponto de toda a nossa individualidade ser colocada de lado. Agora, o indivíduo M7468279, que é o meu nome de cidadão, está lá na minha identidade, né? Essa minha individualidade aqui, essa minha cidadania, não diz respeito a um indivíduo de barba, branco, 1,75 m, quantos quilos? Já devo ter 100 quilos. Viva o isolamento, né? Pois é. Tudo isso, se eu sou lindo como eu sou, isso já não importa, isso não interessa. Interessa essa minha igualdade aí com vocês. O que é essa nossa igualdade cidadã? Números.
Tá lá. Que é o cidadão? É o RG, é o CPF. Né? Viramos números. É claro, os gregos não importavam um documento de identidade. Eles não tinham chegado a esse ponto. Aqui chegamos. Né? Mas eles abriram esse caminho, né? A partir do momento em que o cidadão é declarado, a princípio, como semelhante, né? E olha lá a nossa autora dizendo, olha, eu vou sublinhar isso aqui, ó. Ó, todos os que participam do Estado, portanto, todos os que são cidadãos, vão definir-se como semelhantes e depois de maneira mais abstrata, como iguais. Percebam a abstração, essa faculdade, que no final das contas é o que nos interessa aqui, né? Que promove essa forma racional de pensar. Ela não surgiu, assim, na ideia de alguém, um gênio aí qualquer, um filósofo, um cientista, alguém pensou assim, e se a gente pensasse de forma... Não. A razão é resultado de uma forma de vida prática, material. Né? Uma forma de vida que faz com que a moral se torne abstrata, o comportamento entre os indivíduos se torne regido por uma abstração e os próprios indivíduos passem a se ver como indivíduos abstratos, cidadãos. Indivíduo abstrato. Isso não parece exatamente uma qualidade no sentido de algo, né, do qual devêssemos nos orgulhar, né, ou nos envaidecer. Como os gregos faziam, pois, segundo eles, quem não vivia sob a lei era o bárbaro. É curioso, porque quando cai a polis depois, e agora quem manda são os romanos, os gregos serão considerados como bárbaros. Aliás, é por isso mesmo que eles passam a ser chamados de gregos. Né? E a terra deles, como a Grécia. Quem inventou essa coisa aí de Grécia, de grego? Os romanos. Por quê? Porque agora esses caras são bárbaros. Agora esses caras aí vão quebrar pedra. Eles que vão ser escravos agora. E eis a tragédia dos helenos e da Hélade. Tal como os gregos sempre se conheceram e se identificaram. Você não vai chegar na Grécia, se algum dia você for lá, e chamar o grego de grego. Não faça isso, porque o grego, o heleno, não vai gostar. É que nem você chegar lá no Oriente Médio e falar, e aí, cara, beleza? O cara corta seu dedo na hora, se ele não cortar outras coisas também. É provável que corte, porque qual é o povo que gosta de cortar pessoas, não é? Corta sua mão, corta e por aí vai. Na Arábia Saudita, por exemplo, né, esse país tão democrático com o qual Estados Unidos está sempre assim, nunca chega lá para levar a democracia, como eles fazem na Líbia, na Síria, em outros lugares. Por aí vai. Então tá lá, século VI a.C., isonomia, né? Igual participação de todos no exercício do poder. Né? O cidadão, ele não só vota, ele também se candidata. Né? Ele tem o igual direito não só a escolher quem governa, mas ele também tem o igual direito a se candidatar a governante. Então, o que nós estamos chegando aqui? No surgimento da democracia, e é exatamente disso que o nosso texto começa a falar. Né? Democracia, século V a.C., período clássico. Já não mais período arcaico. E aqui surge o nome do famosíssimo Péricles.
Sempre que a gente for falar aí de estratégias assim, retóricas, marketing político, tal como a esperança vai vencer o medo, a esperança vai vencer o ódio. O que é isso? Slogan do Lula? É. Slogan da Dilma? É. Slogan de quem mais? Do Boulos, lá na prefeitura de São Paulo? É. Um marketing político tão velho quanto Péricles, que está querendo dizer coisas aí interessantes, tais como, né, sob a consciência política, né, funciona a consciência mítica. Né? Esperança, medo, ódio, tudo isso que alimenta o mito. Quem que é o mito? O mito é esse que está aí, falando que o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos com pólvora. Ele não aceita a vacina chinesa, mas a pólvora ele aceita. Né? Os chineses inventaram tudo, né? Inclusive o sorvete, o macarrão e a pólvora. Enfim, só mesmo sendo mítico para querer combater os Estados Unidos com pólvora. Será que ele estava falando que a gente vai pegar rojão, né, e apontar para os americanos? Aqui, ó, toma! Galo! Estoura aí uns rojão nos americanos. O nosso texto está quase terminando esses elementos. E aqui as autoras vão falar de como que essa democracia ateniense, grega, helenística, ela não era universal, porque aqueles cidadãos, né, eram proprietários de terra, de negócios, sendo, então, que a maioria da população estava excluída da cidadania. Né? Nós tínhamos 500 mil de habitantes em Atenas. Sim, a polis era quase uma megalópole. Mas esse 500 mil de habitantes eram 300 mil escravos, 50 mil estrangeiros que não obtinham cidadania, permaneciam considerados como estrangeiros, tais como Aristóteles, que era de estagiário. Mulheres, crianças, e pobres. Ué, os pobres não tinham cidadania? É preciso aguardar a modernidade para que os pobres sejam considerados como cidadãos. Olha que privilégio. Só que não. Então, o ideal teórico da nova classe dos comerciantes, esse, né, da abstração de tudo aquilo que faz o indivíduo um indivíduo único, né, e o torna cidadão, será elaborado pelos sofistas, filósofos clássicos, que Platão irá combater, à medida em que Platão era aristocrata. Platão era um apelido, porque ele tinha largas omoplatas, né? ombros largos. Platão se chamava Aristócles. Aristós é um termo grego que significa o melhor. Daí aristocracia, né? O poder dos melhores. Né? Melhor por quê? Porque era proprietário de terra. Puxa, essa característica é realmente intrínseca, né, senhor Platão? Né? Por isso que você é um indivíduo superior, né? Porque você é proprietário de terra. Eventualmente, a terra é proprietária dele, tal como nós vamos ver no caso da aristocracia feudal, né? Sobre o qual nós falamos depois. O fato é que Aristóteles, tal como Aristóteles e muitos outros Aristós, né, possuíam essa qualidade no próprio nome, e, no entanto, ninguém chamava Platão de Aristóteles, e nem mesmo ele se chamava Aristóteles, chamava a si próprio. A gente pega os livros do Platão e, eventualmente, nós vemos lá, Platão não estava presente no julgamento de Sócrates.
Ai, Platão, você está aqui escrevendo o que aconteceu no julgamento e está dizendo que você mesmo não estava lá. Esse Platão era irônico, zoeiro, né? Zoeiro. Como Sócrates, também era um bocado zoeiro. Irônico, não. Platão era um cético. Alguém vai virar e falar, como assim Platão era um cético? O Platão de verdade. Não o Platão da historiografia cristã tradicional dominante, que coloca Platão como neoplatônico. Temos 10 minutinhos para falar de um bocadinho de coisas sobre as quais nós vamos falar a partir do nosso próximo texto e que é o assunto desse nosso segundo trimestre. Na verdade, aqui nós não temos muito o que explorar. Acho que dá para a gente terminar agora mesmo. Né? Ela está falando aí que a filosofia surge na Jônia, metade sul da costa ocidental da Ásia Menor. Cadê o nosso mapinha? Tinha um mapinha. Onde que ele está? Está cá em cima, ó. A Jônia, como vocês estão vendo, está ali pertinho de Troia. Né? É ali que surge Tales, ali ó, em Mileto. Tales e seus colegas Anaximandro, Anaxímenes. Nós já falamos dos nomes gregos, como eles são bonitos, só que não. Mas Tales é um nome bonito, e por acaso é Tales, o cara que abre o horizonte para o surgimento disso que nós conhecemos hoje como filosofia, ciência, pensamento racional. Tales disse: é preciso considerar as coisas tais como elas são, mas ele não disse nesses termos, porque ele não dispunha de um vocabulário filosófico, afinal, ele foi o primeiro filósofo. Ele dispunha de um vocabulário que era um vocabulário corrente, repleto de noções míticas, de significação mitológica. Então, como é que foi que ele disse isso? Ele falou, todas as coisas estão repletas de deuses. Você lê um trem desse, não? O que esse cara está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: cada coisa possui um Deus nela. Como assim? Que Deus? Do que você está falando? Ele está falando do princípio motor, princípio vital da essência da coisa. Né? Cada coisa possui uma essência que a torna aquilo que ela é e não permite com que ela seja outra coisa, com que ela seja coisa nenhuma, né? Mas que ela seja exatamente isso que ela é. Portanto, o que é que pode nos fazer compreender a coisa? A própria coisa. Está lá, na coisa mesma, e aí está Tales de Mileto abrindo toda a vereda, né, para o surgimento da razão, do pensamento racional, esse que considera as coisas tais como elas são, e não como nós gostaríamos que as coisas fossem, que é o caso do mito. Né? Então, aqui, as autoras estão lembrando que Tales e toda a galera que se seguiu até chegar a Sócrates, todo esse pessoal é considerado pela historiografia tradicional dominante como pré-socráticos. Nós vamos nos colocar contra essa definição, essa classificação desse pessoal como pré-socráticos. Nós vamos falar em físicos,
gregos. O físico é aquele que está estudando a physis, que é o termo grego para natureza, né? Ele está aí seguindo Tales na pesquisa das coisas reais que existem na natureza, tais como essas coisas são. E o Sócrates? Por que esses caras teriam sido pré-socráticos? Né? Por que essa centralidade de Sócrates? Porque o Sócrates teria abandonado o estudo da natureza para estudar a sociedade, a humanidade. E é assim que Sócrates teria inaugurado a ética diante da ontologia, que era a área dos físicos. Mas isso também não é correto, porque todos esses pré-éticos, os pré-socráticos, estudavam também a sociedade, né? Todos esses caras aí, ó, que as autoras estão citando aí, ó. Se você pega os escritos deles que chegaram a nós, vocês vão ver que há em vários momentos considerações sobre o comportamento dos indivíduos, né? Isso que Sócrates teria tomado como central. De fato, Sócrates faz isso. Sócrates simplesmente abandona o estudo da natureza, né? Isso torna Sócrates mais importante do que os físicos? Eu acho que não. Eu acho isso, na verdade, Sócrates, a pesquisa deles é reducionista, em comparação com a dos físicos, né? Ele não relaciona moral e natureza como esses caras faziam, né? De certa forma, há um progresso na medida em que Sócrates nos deixa, assim, nos sugere que o ser humano não é apenas mais um ser da natureza. Ele tem algo de sobrenatural e, por isso, associar a ética e a natureza, ou a física, não tem muito cabimento, de fato, né? Isso é um ganho, né? E que nós vamos observar é correto, né? Por outro lado, os físicos gregos apontavam para uma materialidade do indivíduo humano e, portanto, uma determinação natural em seu ser que não se pode abstrair, né? Nós precisamos lidar o tempo inteiro com a natureza se a gente quiser sobreviver, né? Nós precisamos comer. E isso aí, o espírito não pode abrir mão, não pode abstrair. Só há espírito, só há consciência, só há imaterialidade da alma, da subjetividade, só há software se houver um hardware, né, que permita que esse processo, né, se desenrole, se desenvolva, né, funcione, exista. Então, logo você desliga o computador, o celular, acabou o software. A diferença é que quando o nosso hardware desliga, a nossa RAM aqui, não há um disco rígido, né, que possa realimentar essa nossa RAM, a nossa ROM, e por aí vai. De modo que o software se perde para sempre. Exceto naquilo que, né, virou exterior e se fincou numa mídia. Portanto, o que resta de Maradona? A nossa memória. E tudo aquilo que se registrou da genialidade de Maradona. Maradona agora está em cada um de nós. Ele deixou de ser um indivíduo e se tornou cultura. E é assim que o espírito de Maradona pode sobreviver à morte do corpo dele. O espírito dele sobrevive no nosso corpo, né? E enquanto perdurar o cultivo desse espírito, dessa memória, Maradona vive. Ontem foi um dia triste para toda a humanidade. E anteontem também, porque o Fernando Vanucci morreu, né? Alô, você. Tchau, você. Valeu, Fernando Vanucci.
E valeu, pessoal, nossa aula terminou. Vamos almoçar. Agradeço, né, a presença de vocês mais uma vez. Na aula que vem, a gente já entra no novo texto e vamos começar a falar desse pessoal aí, ó. Muito obrigado e até a próxima.